Uma coisa que eu penso sobre o que motiva isso a acontecer exatamente agora é que eu acho que muitas vezes as pessoas comparam o período que a gente tá vivendo com a década de 30, a década de 20, a ascensão do fascismo, do nazismo e tal. Só que eu já vi muitas pessoas fazendo um paralelo com a reforma protestante, na verdade, que foi uma coisa muito mais... que eu acho que é um paralelo mais interessante. Então você tinha toda uma ordem que estava estabelecida, estava pacificada, ela tinha os meios internos a ela de resolver os problemas. Então, no século XV, na Europa, seria através da hierarquia da Igreja Católica, a interação da Igreja com os monarcas e o Sacro Império Romano Germânico, etc. E beleza, aquilo ali estava funcionando. Só que, por algum motivo, aquilo ali parou de funcionar, e aí surgiu uma nova visão de mundo que a diferença não é meramente política, ela é uma diferença teológica, literalmente. Então, cara, você não vai conseguir resolver uma diferença teológica através dos meios que já existiam pra você resolver, que eles eram pautados na ideia de que, pô, no final no fundo, vocês concordam nas coisas mais fundamentais, entendeu? Então, os católicos, eles conseguiam resolver as coisas entre eles mais tranquilamente porque eles concordavam que, enfim, nos dogmas da igreja, etc. E tem uma analogia interessante a ser feita à ordem pós-45, né? Então, a ordem pós-45 ela foi estabelecida com a tripartição dos poderes, bem ou mal a supremacia última do judiciário, um apreço pelos direitos humanos, como ele é entendido pela ONU, e que foi uma definição que foi crescendo ao longo do tempo, a igualdade entre todas as pessoas do planeta Terra e esse tipo de coisa. E aí, imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, isso funcionava muito bem, né? Aí funcionava muito bem nos Estados Unidos, funcionava muito bem na Europa, principalmente os Estados Unidos serviu para exportar isso para o mundo inteiro. Só que, assim como a Igreja Católica mudou muito ao longo dos séculos e séculos da história dela, e lá pro século XV, XVI, argumenta-se, né, que ela talvez não estava funcionando mais tão bem, o que parece é que hoje essa Igreja Católica que existe, que é esse establishment, ele só não está funcionando tão bem. E aí surgiu uma diferença, tá surgindo essa nova força, que é uma nova força que a diferença não é só política, então você não vai conseguir resolver através da democracia, entendeu? Pra esse establishment, ele só consegue aceitar um oponente se o oponente concordar com ele nas presunções teológicas com ele. E pra visão desse establishment, ele não concorda, entendeu? E aí, o que a gente pode enxergar pro futuro? Se você quiser extrapolar essa analogia, você pode ver o histórico da Europa no século XVI, que foi guerras e guerras teológicas. Se Deus quiser, a gente não precisa passar por isso. Eu tendo a concordar com o Orlando de que, cara, tem alguns países na Europa que é muito provável. O país que eu mais fico preocupado é a Inglaterra, mas... A Inglaterra? Sim, é o país que eu mais me preocupo. Enfim, E você se preocupa? Me preocupa. Você tem que... Você ficou esperando. Eu sou uma pessoa de Chico da Bahia que eu tenho um apreço pelos nossos amigos ingleses, A entendeu? pérfida Albion, como dizem os nacionalistas, Mas enfim, e aí você tem diferentes países em que você tem alguns países que teve guerra direta entre os protestantes e os católicos, o maior deles e mais famoso é a França. Você tem alguns países que a igreja conseguiu meio que se recolher e conseguiu extirpar completamente os protestantes, que seria a Espanha, a Polônia, a Itália, etc. Você tem países que são tomados integralmente pelos protestantes, que são vários países diferentes na Alemanha. E aí você acaba tendo briga entre eles depois, né? Que aí seria um cenário de que, nesse hipótese de o breakdown, assim, da ordem democrática na Europa, o que impediria os Estados Unidos e a Rússia de ficarem apoiando os grupos que não são políticos, né? Enfim, são pós-políticos, assim, que se formaram, que se alinham os interesses deles. Então, de fato, eu acho que a situação que a gente tá vivendo é uma situação bem complicada cara, tem coisas boas. Isso não vai conseguir ser resolvido pacificamente. Pelo menos, talvez pacificamente seja, mas não vai conseguir ser resolvido de uma forma bonitinha, entendeu? Então, a gente tem que olhar pra coisas que não aconteceram nos últimos 70 anos pra resolver esse tipo de conflito, basicamente. Gostou desse corte? Quer mais conteúdo como esse? Então você vai gostar muito do nosso site, onde nós compartilhamos conteúdos exclusivos, gratuitos, e os pagos também, caso você goste muito. Então entra lá que não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma taxa do YouTube, que você vai gostar muito do conteúdo. Nos vemos lá. Valeu!